Boa tarde, alunos do nono ano. Nós estamos iniciando mais uma vez a nossa aula de matemática. E hoje eu gostaria de, junto com vocês, na verdade, vocês acompanhando aí, fazer uma prática. Nós vamos resolver o passo a passo da página 89. Eu vou escolher essa primeira questão porque ela é bem abrangente de tudo que a gente vai precisar, né, saber para colocar a função dentro de um gráfico. Antes de fazermos isso, é lógico, nós temos que saber quais são os valores de cada par ordenado. Para saber isso, é onde nós vamos utilizar a nossa regrinha que eu tinha até mostrado um pouco na nossa última aula sobre lei da função, certo? Então vamos lá para a questão. Eu trouxe a questão aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar. Fica assim, no livro de vocês, é página 89, certo? Coloquei aqui só para a gente já responder aqui mesmo. Então, tinha assim, dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3 e 4, o conjunto B menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, e a função, não é, que está aqui, f, a, função B, com y igual, preste bem atenção, isso aqui, ó, é a lei da função, certo? Isso aqui, por enquanto, é as coisas mais importantes para o nosso exemplo. Nós tirarmos essa lei, para com essa lei, depois de indicarmos valores para x, encontrar os valores em y. Aí aqui tem, ó, calcule, tá? Aí deixa eu só tirar essa parte aqui, que eu já tinha botado ela aqui embaixo. Aí tem calcule. Aí letra A. Na letra A, ele quer que calculemos ou que, né, coloque aqui o conjunto imagem da função. Lembrando que o conjunto imagem da função são todos os elementos de y, certo? No B, ele quer o domínio da função. Domínio da função são todos os elementos de x, certo? E o conjunto do contradomínio da função. O conjunto da contradomínio da função seria todos os elementos de B, tanto aqueles que têm relação com A, como os que não têm relação, certo? Então, para facilitar, eu já coloquei aqui, ó, um gráfico, uma tabelinha, na verdade. Eu adiantar para vocês que todas as vezes que vocês forem resolver função usando uma lei de função, vocês vão ter que fazer uma tabelinha como essa. Nessa tabela, vocês vão colocar aqui, em primeiro lugar, o x. No segundo é que vocês vão colocar a lei da função, que ele deu a lei aqui, ó. A lei é quem? A lei foi y, ó, y igual a x menos 1, certo? Eu trouxe essa lei para cá, ó. Aqui vai ser o valor de y, depois que indicarmos os valores de x, nós vamos encontrar os valores aqui em y, tá bom? E aqui será o par ordenado, é onde você vai pegar o primeiro, o valor de x que você indicou, e o valor que deu em y depois que você aplicou a lei da função, certo? Então, vamos lá. Eu vou indicar alguns valores aqui para x. Eu vou chamar primeiro o x de 1, depois o x de 2, depois o x de 3, depois o x de 4, certo? Não precisa ir além disso, pelo menos não nessa questão. Por quê? Porque bem aqui, ó, ele está pedindo o máximo, ele quer o f de x, ou melhor, o f de 3. Então, isso quer dizer o quê? Que o máximo de valor que ele vai pedir para x é justamente o 3, tá? Então, a função de 3, o f de 3, é a maior que nós vamos ter aqui. Eu coloquei até 4, só para a gente ir um pouco mais para frente, mas não tem nem necessidade de nós chegarmos até 4, beleza? Vamos lá para os cálculos. Então, nós temos aqui, ó, o y, certo? Ele vai ser igual a quem? A x menos 1. Só que nós temos um valor aqui que foi indicado para x. Que valor é esse? O valor é 1. Então, vai ficar, ó, 1 menos 1. Isso aqui é bem simples, né? Aí, y, no caso, vai ser igual a 1 menos 1, que dá 0. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que quando o x for 1, tá? Na lei da função y igual a x menos 1,
o valor do y vai ser 0. Então, você pega o x, joga na fórmula, na lei, e você vai adquirir o valor de y, beleza? É assim que faz, é bem simples isso aqui, ó. Então, vai ficar, no caso, né, o valor de x, que é 1, e o valor de y, que vai ser 0, tá? E o valor de x, que vai ser 0. Aí pronto, já encontramos o nosso primeiro par ordenado. O primeiro par ordenado dessa ordem, dessa função, utilizando essa lei, vai ser 1 de x e 0 de y. Vamos agora tentar encontrar o nosso segundo par ordenado. Agora, o y vai ser igual a quem? A x, tá aqui o x, não é? A x, só que o valor de x agora não foi 1. O valor de x que nós indicamos agora foi 2. Então, vai ser 2 menos a parte que não muda. A parte que não muda nesse caso aí é 1. Então, aqui vai ficar, ó, y igual a 2 menos 1 é 1. Então, nosso par ordenado vai ser 2 de x e 1 de y, certo? Esse é nosso segundo par ordenado. Terceiro par ordenado vai ser quem? No terceiro par ordenado, nós temos agora y igual, não é? A x, só que o x nós chamamos de quem? Nós chamamos de 3. Estamos dando o valor de x em cada um dos casos, não é? Já foi indicado aqui os valores, você faz isso logo de cara. Esses valores, eu vou lembrar disso sempre, gente, ó. Esses valores são indicados, você está indicando. Por que eu fui até 4? Na verdade, ele pediu aqui só até 3, mas só para a gente conhecer e treinar um pouquinho mais, né? Aí fica aqui, ó, y igual a 3 menos o outro valor aqui. Esse menos 1 eu vou repetindo ele direto, que é a parte invariável, né, aqui. Eu vou mudando apenas o x, que é a parte variável. Então, aqui vai ficar y igual a 3 menos 1. E 3 menos 1 é 2. Então, nosso par ordenado, mais uma vez, é 3 de x e 2 de y. Certo? Então, tá aí o nosso terceiro par ordenado. Por último, o quarto par ordenado. Nós dissemos que nesse caso aqui do quarto par ordenado, o x seria 4. Então, vai ficar o quê? 4 menos 1. Essa seria a lei já feita a substituição. Então, 4 menos 1 vai dar o quê? 3. Aí, nosso último par ordenado aqui da sequência vai ser 4 de x e 3 de y, certo? Tá aí, primeiro passo, né? Que foi ver que função é essa, usando os dados que foi fornecido aqui. A outra coisa, ó, eu falei que esses valores são indicados, né? Mas nessa questão, ele já deu o conjunto A. O conjunto A é que corresponde ao x. Então, nós já conhecemos os valores antes mesmo de colocar. Ó, foi de 1 a 4. Por isso que eu coloquei aqui. Nem sempre vai vir esses valores já na questão. Na verdade, isso quase nunca acontece. Então, esses valores normalmente são vocês, nós, né, que indicamos esses valores de x. E o valor de y, ele é encontrado através desse cálculo, usando essas duas coisas. Primeiro, a lei da função e utilizando os valores que você indicou para x. Vamos fazer uma leitura aqui rapidinho de como ficou os nossos pares ordenados. Pois bem, quando x for 1, que é o caso aqui da sequência, né, dos dois conjuntos lá, quando o x for 1, o y vai ser 0. E o par ordenado vai ser o quê? 1 e 0. 1 de x, 0 de y. Quando o x for 2, o y vai ser 1. E o par ordenado vai ser 2 e 1. Quando o x for 3, o y vai ser 2 e o par ordenado vai ser 3 e 2. E quando o x for 4, o y vai ser 3. Então, o par ordenado vai ser 4 e 3, certo? Então, essa é a tabela que nos forneceu
todos os elementos todos os pares ordenados dessa relação entre esses dois conjuntos. Agora nós vamos ver o que é que pede aqui, tá? Na letra A, ele está pedindo o quê? Na letra A, ele está pedindo a imagem, certo? A imagem desse conjunto, tá? Está pedindo a imagem desse conjunto. Quem é a imagem? A imagem são os elementos que correspondem aos y, tá? Com aquele segundo elemento. Então, no caso, qual foram os elementos aqui de y, dados esses conjuntos aqui? Os elementos de y foram 0, 1, 2 e 3, certo? Então, a imagem, vou colocar aqui, ó, a imagem desse conjunto, né? A imagem vai ser igual a quem? A os números que foram indicados aqui por y, que foi o que deu. Na verdade, é o resultado daquilo que nós fizemos. São eles 0, 1, 2 e 3, certo? Esses são que correspondem à imagem. A segunda pergunta, ele quer saber quem é o domínio. O domínio, gente, como eu já falei para vocês, o domínio é aquele que representa o x, ou seja, é o conjunto que vai dando origem a todos os números ou a todos os números que compõem y, certo? Então, vou colocar ó, o domínio. O domínio vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, a 2, a 3 e 4, certo? Esses são os números que representam o domínio. Agora, quem é o contradomínio? Contradomínio é muito parecido com a imagem, né? Qual é a diferença? A diferença é que a imagem são todos elementos de um conjunto B que tem relação com o conjunto A, certo? Isso é a imagem. O contradomínio são todos os elementos que apareceram no conjunto B, certo? Então, a diferença de imagem para contradomínio é essa. Repetindo, domínio são todos os elementos do conjunto A que tiveram relação com o conjunto B, ou melhor, do conjunto B que tiveram relação com o conjunto A, isso é imagem. E o contradomínio são todos, sem exceção, todos os elementos que estão no conjunto B. Então, para saber quem é o contradomínio dessa função, é só você olhar para quem é o B. O B é quem? Menos 3, ou melhor, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esse seria o contradomínio. Contradomínio, né? Vou colocar aqui CD de contradomínio. Vai ser igual a quem? A todos esses elementos aqui, ó, de menos 1 até o 4. Então, seria menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Esse seria o contradomínio, certo? São todos os elementos do conjunto B. É por isso que eu não quis falar desse domínio, principalmente do contradomínio, durante aquelas aulas que até apareceram lá no livro, a gente já falando, porque ficaria muito repetitivo quando eu chegasse aqui nesses exemplos para mostrar para vocês, certo? Então, essa seria a resposta dessa primeira, na verdade, nessa primeira questão aí do passo a passo, tá? Estão todos os exemplos, vocês veem lá aqui no livro, tá a tabelinha também. Eu vou mostrar a imagem para vocês aqui depois, tá? Mas vocês vão ver aqui que tá todos esses formatos. Uma coisa diferente que eu queria mostrar também para vocês é como é que ficaria o gráfico dessa função, tá? Para saber o gráfico, você teria que traçar aqui, ó, de acordo com essas informações, com esses pares ordenados, você traçaria o gráfico dessa função. Como isso aqui é uma função, por que eu sei que é uma função? Primeiro, porque a própria questão já diz. A outra coisa é porque eu vi que todos os elementos de A tiveram uma correspondência em B. Nós vimos que esse menos 1 ele não apareceu na correspondência, certo? Só do 0 até o 4. Então, isso quer dizer
mesmo assim, o B não tendo todos os elementos relacionados com A, isso não deixa de caracterizar como função, não. Para não ser função, teria que sobrar em A, certo? Não pode sobrar em A, mas sobrar em B não tem problema nenhum, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vou mostrar aqui, vou desaparecer aqui só um pouquinho, tá? Para ficar melhor para explicar aqui para vocês. Então, vamos lá. Como é que fica isso aqui, ó? Então, f de x vai ser igual f de x vai ser igual a x menos 1, certo? Então, ele vai subir para cá. Aí, ó. Então, f de x é igual a x menos 1. Então, é assim que ficaria o nosso gráfico, certo? Nosso gráfico, ó, ele ia ficar desse jeito. Presta atenção que todos os pares ordenados vai dar certo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Como se nós pegássemos aqui. Olha só. Eu pegando aqui o gráfico da função, pegando todos os pares ordenados, ó, 1 e 2, 1, 0, 2 e 1, 3, 2 e 4, 3, ele vai dar certinho aqui dentro desse gráfico da função, certo? Ele vai ser igualzinho o que nós temos aqui, ó. Então, se nós percebermos, tá? Olha só, quando eu coloco aqui a lei da função x menos 1, eu tenho um gráfico traçado. Quando o x foi 0, como nós vimos lá, o y foi quanto? Quando o x foi 0, o y foi 1, certo? E assim, ó, dá de traçar todos os pontos de acordo com o que nós já estudamos, beleza? Então tá aí, gente, ó. Mas a resposta final mesmo, que ele estava querendo, era isso aqui. Nós colocamos todas as informações, estão aqui, fizemos a lei da função, pegamos a lei da função, jogamos as informações aqui de A, foi feito aqui colocando em X. Depois pegamos as informações de B, não é? Para nós termos principalmente o contradomínio, que o contradomínio representa todo o conjunto B. E a imagem foi o resultado que der aqui em Y. Então nós temos aqui, além de tudo, nós temos todos os pares ordenados. Aqui ficou mais curto do que no livro, como vocês podem observar. Mas, ó, mais curto do que essa imagem aí, tá vendo aí? Mas acredito que ela que deu para entender, tá bom? Então, estarei aqui para se tiverem alguma dúvida, tá? Só perguntar, beleza? Até a próxima. Só mais uma coisinha, já tinha passado por alto aqui, tá? Mas aqui, ó. Ele quer saber também quanto é f de 2 e f de 3. É muito simples. O f de 2 é só olhar aqui, ó, quando o x foi 2. F de 2 significa, quando eu tenho esse número aqui entre parênteses, significa que quer saber quanto foi o valor de y nesse determinado valor de x, quando x foi aplicado esse valor. Então, quando nós aplicamos esse valor, que é 2 em x, o y foi quanto? O y foi 1, certo? Então, essa seria a resposta. E aqui a mesma coisa, ele quer saber o f de 3. Quando aplicamos aqui 3 em x, o y foi quanto? O y foi 2. Então, se você já montou a tabela, é muito simples. É só pegar a tabela e fazer, certo? Então, é só isso, tá? Eu havia esquecido. Até a próxima.